Megan é a nova tentativa de uma franquia de terror com o nome do James Wan, mas sem filmes dirigidos pelo James Wan. Pode parecer meio problemático, mas eu até que gostei do filme. Calma, que eu já falo melhor sobre ele. Megan é para muitos, principalmente os fãs do terror, um dos filmes mais aguardados de 2022 e já chegou agora em janeiro, na verdade chega nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros. Aqui é um filme da Blumhouse que faz esse terror, que a gente nunca sabe se os filmes da Blumhouse vão ser bons ou ruins, mas tem meio que uma pegada parecida de tentar atingir o grande público, de ser um terror quase sempre mais frontal, ou seja, com elementos mais evidentes, com muito uso, por exemplo, do jumpscare. Aqui não vai ser diferente, Megan é um filme com a assinatura Blumhouse, digamos assim. Eu não gosto de dizer assinatura Blumhouse, porque eu acho que a assinatura geralmente ela é muito mais do diretor do filme do que da empresa por trás. Mas há algo de semelhante entre os filmes da Blumhouse mesmo, dirigido por diferentes diretores, por isso alguns são bons quando bem dirigidos, e alguns são muito ruins quando mal dirigidos, mas todos vão por essa linha de um terror mais evidente, mais frontal, com elementos mais diretos, então com o susto, com o medo, com essa construção dramática um pouco mais evidente, com atuações um pouco mais, digamos, muita gente falaria mais exagerado e tal. Eu acho que funciona, na maioria das vezes, dentro da lógica do filme. Então tem essa pegada de ser uma produtora de terror mais popular, digamos assim, que faz filmes com orçamento baixo, mas que ganha muito dinheiro em cima. Por isso, muitos funcionam e muitos não funcionam, mas é uma lógica da Blumhouse que é muito lucrativa e por isso eles continuam fazendo. E aqui tem essa união da Blumhouse com o nome do James Wan, né? O James Wan, ele geralmente faz mais filmes para a Warner, mas aqui a união James Wan, que também é um diretor que gosta de fazer um terror mais frontal, mais direto, que se usa muito bem desses elementos mais diretos. O James Wan no cinema atual de terror é um dos que melhores, se não o que melhor usa, por exemplo, o jumpscare, que é esse elemento mais evidente do terror popular, digamos assim, porque dá o susto, então é aquela coisa mais direta, que a gente sente na hora, digamos assim. Só que aqui o James Wan, ele não aparece como diretor do filme, e isso é muito interessante. Tem essa ideia de que Megan é um filme do James Wan, mas não é verdade. Ele é produtor do filme, é baseado em uma história dele, então ele não é nem o roteirista, nem o diretor. O diretor aqui é o Jared Johnston, que eu não conhecia o trabalho dele, e talvez tenha muito de James Wan aqui, ou pelo menos uma tentativa de emular James Wan na direção dele. Então é um filme que vai brincar com muitas coisas que o James Wan fez ao longo da sua carreira, até um pouco do que ele fez ali em Maligno, de ele ter passado, depois de ter começado com terror, ter passado pela ação e por outros gêneros e tentar introduzir esses gêneros na lógica de Maligno, que é um filme de terror, mas que fala de muitos subgêneros e muitos outros gêneros do cinema. Aqui tem um pouco disso, por exemplo, com alguns elementos do cinema de ação, sobretudo ali no ato final. Então é um filme de horror, né? Um filme de terror acima de tudo, mas que tem alguns elementos de outros gêneros, um pouco de melodrama em certo sentido, nessa relação mais familiar entre tia e sobrinha, que pra mim é o que menos funciona no filme, mas entra bastante nessa lógica que eu falei, mais clara, mais evidente da Blumhouse, e muito também da ficção científica, obviamente desde a premissa e de alguns elementos bem evidentes da ficção científica, então é uma ficção científica de terror, mas também tem alguns elementos de ação, sobretudo com essa personagem que dá nome ao filme, a Megan. A sua premissa é uma premissa que muitos podem dizer que é muito batida, porque ela realmente é. A gente vê o nome do filme, a gente vê o trailer, a gente sabe sobre o que é Megan. Megan é um filme de uma inteligência artificial. A partir do momento que é uma inteligência artificial e um filme de terror, a gente sabe que é aquela narrativa de sempre, na verdade, aquela história de sempre de uma inteligência artificial que ganha consciência e começa a aterrorizar a humanidade de alguma forma, aqui nessa figura de boneca. Então tem essa mistura, digamos, do filme da inteligência artificial que toma consciência com o filme de terror de boneca. Aqui, uma boneca
que é um robô, na verdade, então essa união dos dois. E o filme ele brinca um pouco com essa lógica do filme de boneca, só que sob uma nova ótica. E se essa boneca tivesse, digamos, qualidades de um computador, de um robô, de uma inteligência artificial? E nesse sentido, até, digamos que faz mais sentido até certo ponto, aquela lógica que é muito comum em filmes de terror e em filmes de boneca como Annabelle ou Chuck, que é o negócio da luz piscando, da tecnologia, esse tipo de coisa que meio que tem um controle sobrenatural, geralmente, nesse boneco possuído. Aqui não tem uma explicação muito clara, para mim nem precisa ter, faz parte da fantasia do filme, mas também tem essa lógica de como ela é tecnológica, ela consegue controlar muitos desses outros computadores ou energia, coisas desse tipo. De certa forma, pode ser simplesmente parecer, pelo menos, a ideia de o medo da tecnologia, né? Que é muito abordado no cinema desde sempre. Sempre que tem uma tecnologia nova, filmes de terror ou filmes de ficção científica geralmente vão abordar esse medo dessa nova tecnologia que pode tomar o controle, ou uma sociedade que não consegue se desligar dessa tecnologia e depende dela, e esse pode ser o grande mal da sociedade. O filme ele vai partir dessa premissa temática e vai se desenvolver a partir dela. Só que o que eu acho mais interessante em Megan é justamente como ele consegue pegar essa premissa e desenvolver além desse clichê básico do medo da tecnologia. Aqui não é só a Megan como a representação dessa tecnologia, mas são personagens que dependem da tecnologia para tudo na vida. Então é um filme que transpira a tecnologia, é um filme que vai ter telas o tempo inteiro. A personagem ela vai ter que estar querendo usar uma tecnologia para ficar com a sobrinha dela, para ela poder trabalhar com outra tecnologia. É o trabalho da personagem da Alison Williams trabalhar com tecnologia também. Vai ter uma grande empresa de tecnologia construindo tudo aquilo. Os carros com uma tecnologia e até uma representação contrária da personagem que é a vizinha que não tem esse lance da tecnologia e como ela vai surgir como uma ameaça de certa forma por causa disso. Então é um filme que ele não vai, né, apesar de ser um filme mais direto, mais frontal de terror, como eu falei, que vai se usar de muitos dos clichês do terror atual, inclusive a Megan fazendo coisas que é muito comum a gente ver de personagens possuídos, corporalmente falando também, e até a dancinha dela, que é uma coisa super TikTok, mas é um filme que ele vai pegar essa discussão que pode parecer muito básica da tecnologia e expandir para além do a tecnologia faz mal. Sim, a tecnologia é a vilã do filme, obviamente, mas é algo um pouco mais amplo. A tecnologia que ela faz simplesmente parte da vida dos personagens. Os personagens, eles podem depender muito da tecnologia, é verdade, mas também a partir dela eles podem se divertir, eles podem se beneficiar de alguma forma, ou a tecnologia pode ser vilã em muitos sentidos também. Então Megan vai justamente ter todo um trabalho, até de decupagem, um trabalho em todos os sentidos para inserir a tecnologia não só como tema do filme, a partir de que tem essa protagonista, ou pelo menos essa vilã aqui na figura da Megan, mas expandir a tecnologia também para tudo que faz parte do universo desse filme. Telas, robôs e por aí vai. A tecnologia ela é um problema, ela é uma salvação, ela é tudo nesse mundo, digamos assim. Então eu gosto de Megan de forma geral, claro. O que mais me incomoda é justamente como é um filme que parecia que pedia para ser dirigido pelo James Wan e aqui tem essa emulação de James Wan, mas nunca é James Wan, então não tem uma consciência, um domínio tão bom do cinema de ação, ou mesmo do cinema de terror, muitas vezes peca um pouco em muitos sentidos por tentar emular o James Wan e perder um pouco da identidade e tal. Um filme que pedia para ser dirigido por ele, mas acaba não sendo dirigido por ele, digamos assim. Mas de forma geral, eu acho que Megan funciona, sobretudo por entender também que grande parte do terror aqui do filme tá nesse lado mais creepy, digamos assim, do vale da estranheza mesmo. A estranheza de ter uma boneca, parecer normal uma boneca se passar quase como uma criança e conviver com uma criança, só que ela não é uma criança. E grande parte dos sustos não vão ser só com a gente, mas com personagens dentro do filme mesmo, olhando para aquilo e descobrindo que não é uma criança, ou descobrindo que é tudo meio estranho. Parece uma criança, mas não é uma criança. Entra nessa lógica do Vale da Estranheza que o filme se usa muito bem para criar os elementos de terror aqui. Acho um filme eficiente em muitas coisas, acho que ele funciona, pelo menos para mim funcionou bem como experiência, não achei
nada de espetacular, nada que vai revolucionar o gênero. De certa forma é uma lógica de tentar criar uma franquia em cima disso e vai ter sequência porque esse filme provavelmente vai dar dinheiro, mas eu acho Megan um bom filme de terror da Blumhouse, acima da média, digamos, dos filmes da Blumhouse. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês já assistiram quando estão assistindo esse vídeo, ou o que vocês estão esperando, caso vocês ainda não tenham visto. Primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.